Vamos falar do efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Tá? Primeira questão. Todo recurso tem efeito devolutivo. Do contrário, não seria considerado recurso. Tá? Então, é da natureza do recurso ter efeito devolutivo. Vejam bem que interessante, se eu perguntasse para vocês o que é o efeito devolutivo. Alguém poderia me dizer, Darcy, chama-se devolutivo. Por que se chama devolutivo? Alguém poderia dizer o seguinte, olha, chama-se devolutivo porque devolve a matéria para o tribunal. Tá? Por isso que é devolutivo. Mas eu digo para vocês, como é que devolve para o tribunal a matéria se a matéria nunca esteve no tribunal? Tu só pode devolver alguma coisa que já esteve lá. Se não esteve, tu não devolve. Né? Então, eu tenho uma sentença, nunca foi interposto recurso, é dizer, proferida a sentença, devolve para o tribunal. Mas como devolve? Esse processo nunca teve no tribunal. Isso é muito interessante, porque o efeito devolutivo é de uma época pré-revolução francesa, na época do Ancien Regime, né, no absolutismo. O que acontecia naquela época? Na época do absolutismo, na Idade Média, o senhor feudal, ele detinha o poder jurisdicional. Cada feudo detinha o seu poder jurisdicional. Então, o que acontecia? O cargo de magistrado, na época, era comprado. As pessoas compravam o cargo de magistrado. E ao comprar o cargo de magistrado, né, o senhor feudal cedia para aquela pessoa que havia comprado, cedia para aquela pessoa o quê? Cedia o poder jurisdicional para que ela pudesse decidir os conflitos. Então, se a pessoa tivesse um feudo do tamanho, né, de 8 cidades do Rio Grande do Sul, ele ia lá para o interior daquela cidade, naquela época não era tão fácil viajar, ia lá resolver os conflitos. Só que acontecia o seguinte, ao analisar os conflitos, ele resolvia o conflito. E vejam que Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, Montesquieu foi magistrado. Ele era barão e havia comprado o título de juiz. Né? O cargo de juiz era comprado. E as pessoas decidiam daí lá no feudo. Uma vez decidido, se as partes não concordassem com aquela decisão, as partes poderiam recorrer, entre aspas, poderiam apelar. Claro, aí olha só que interessante. Para quem é que elas apelariam? Porque a ideia de recurso é aquela de que quem vai julgar o meu recurso, como regra geral, é um órgão hierarquicamente superior. É da natureza de um recurso que ele seja julgado por um órgão hierarquicamente superior. Tá? Agora vejam bem, um órgão hierarquicamente superior. Quem era o órgão hierarquicamente superior naquela época? O senhor feudal. Como o senhor feudal havia vendido o cargo de magistrado, né, quando a parte insurgente recorresse, o juiz que havia comprado a jurisdição teria que devolver para o senhor feudal a jurisdição a fim de que o senhor feudal julgasse o recurso. A origem da palavra devolutivo vem de lá. Por isso que devolvia, porque o senhor feudal havia vendido o cargo de magistrado. Porque ele havia vendido o cargo de magistrado. Certo? Interessante? E isso se mantém até hoje. Então, todo recurso tem efeito devolutivo. Do contrário, ele não é recurso. Né? O recurso é um remédio voluntário, como nós vimos. E em sendo remédio voluntário, nós também já analisamos, ele pode ser total ou parcial. Ele pode ser total ou parcial. A regra geral é que o recurso seja total, ou seja,
toda a extensão do prejuízo, da gravidade do prejuízo. Esta é a regra geral, tá? Se vocês olharem lá no 1013, que eu já li antes, diz lá, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Tá? Muito bem. Esta é a parte geral sobre o efeito devolutivo. Nós temos que analisar o seguinte: a cognição do juiz, ela pode se dar desde a causa em primeiro grau, ela pode se dar, né, no que se refere, inicialmente, quando se entra, vou dar um exemplo, código anterior. No código anterior, quando se entrava, Código 73, com uma ação, o juiz teria que percorrer 3 caminhos no código anterior. Diante de toda e qualquer ação, não havia exceção, não havia, seja ela civil, penal, trabalhista, qualquer uma, é sempre igual, A regra era a seguinte: o juiz recebia a ação, primeiro passo que ele deveria dar, analisar os pressupostos processuais. Analisar os pressupostos. Uma vez analisar, por quê? Porque se não tivesse preenchido os pressupostos, ele já parava por aí. Encerrava o processo por aí. Mas se ele entendesse que os pressupostos estavam presentes, ele tinha que dar um segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo no Código de 73 era analisar as condições da ação. Possibilidade jurídica, interesse e legitimidade. O segundo passo era analisar condições da ação. Estava lá no 267, inciso 4, 267, inciso 8 do Código de 73. E só então, ultrapassado os pressupostos e as condições da ação, é que o juiz, no código anterior, estava liberado para, agora sim, entrar no mérito, que era o 269, tá? Este era o caminho natural que o juiz deveria seguir lá adiante, certo? Que ele deveria seguir lá adiante. Muito bem. Agora veja o seguinte, no Código de 2015. No Código de 2015, tem se discutido, a doutrina tem discutido, mas é uma questão que se tornou muito mais teórica do que prática, que agora o Código, como no Código 73 se escrevia as condições da ação são, agora tirou a palavra condições da ação, mas manteve. No código anterior era possibilidade jurídica, legitimidade e interesse. No código atual, se tira a possibilidade jurídica, não existe mais como condição da ação, e se retira a expressão condições da ação. Mas, obviamente, não se mexe na legitimidade e no interesse, que continuam sendo a mesma coisa. Então, agora, a doutrina tem dito, olha, como o código não escreveu condições da ação, agora não são mais condições da ação. Porque as condições da ação, vocês estudaram em TGP, no Brasil, a legitimidade e interesse, e na época a possibilidade, eram condições da ação por influência de Liban, se chamava condições da ação. Isso no direito comparado não existe. Na Alemanha, na Itália não se fala de condições da ação, mas aqui se fala. Agora não se fala mais. Como tirou essa expressão, a legitimidade e o interesse passaram a ser também pressupostos processuais. Então se eliminou este segundo passo, teoricamente falando. Então o que acontece agora? A mesma coisa. Toda e qualquer ação, o juiz deve, primeira coisa, analisar se estão presentes os pressupostos processuais. Como é que eu sei disso? Vamos lá. Olha o artigo 485, inciso 4. Olha o que diz lá. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 4, verificar a ausência de pressupostos de coerção e desenvolvimento válido e regular do processo. Tá?
primeira coisa que ele vai verificar numa demanda. E também, pelo inciso 6º, verificar a ausência de legitimidade e interesse. Tá? Se vocês combinarem o inciso 4º do 485 com o inciso 9º do 139, vocês também vão ver a mesma coisa. Olha o que diz o 139, caput, depois do inciso 9º. Diz lá, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, este é o caput, certo? Inciso 9º, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios do processo. E o saneamento de outros vícios do processo. Tá? Olhem especificamente agora, voltando para o 485. Tá? Voltando para o 485. Olhem o que diz o legislador. Isto é importante. Parágrafo 3º do 485. Parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício a matéria constante dos incisos 4, pressupostos, 5, existência de perempção litispendi conjugada, 6º, legitimidade e interesse, e 9º, né? Caso de morte da parte ou a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, vejam bem, vou repetir, que eu estava traduzindo os incisos, porque a lei diz lá o parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício a matéria constante nos incisos 4, 5, 6 e 9, em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Isto também se repete lá no parágrafo 5º do 337. O que tem a ver, professor, o parágrafo 5º? Porque se vocês olhar o 337, são as chamadas preliminares que o réu deve alegar antes do mérito. Essas preliminares, do inciso 1 ao 13º, são todas aquelas que estão lá no 485. Basicamente, são os pressupostos processuais do inciso 4º. Então, vejam o que diz o parágrafo 5º do 337. Excetuada a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, então de 13 eu tiro 2, sobram 11, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Tradução. Então, quando eu entro com uma ação, o juiz de ofício, por quê? Porque são matérias de ordem pública, mesmo que a parte não provoque, ele de ofício irá analisar se a causa apresentou pressupostos processuais, legitimidade e interesse, para só então depois entrar no mérito. Só depois é que ele está legitimado a entrar no mérito. Agora, onde é que eu quero chegar com isso nos recursos? Eu quero chegar no seguinte: estas questões de ordem pública, pressupostos processuais, legitimidade e interesse, quando a parte apela, estas questões, todas elas são levadas para o tribunal. Ou seja, quando eu apelo da sentença, porque o juiz diz o seguinte: o réu não deve pagar 5 mil para o Darcy. Portanto, julgo improcedente a ação proposta pelo Darcy. Ora, eu vou apelar e dizer para o tribunal: o juiz errou, porque o réu me deve os 5 mil por causa disto, disto e disto. Então, eu levo para o tribunal, eu ataco o mérito. Eu ataquei o mérito no exemplo que eu dei. Só que quando eu apelo, devolve para o tribunal, sobe para o tribunal, obviamente, o mérito. O réu deve ou não pagar o Darcy. Mas junto com isto é o que a doutrina chama de, não é o efeito devolutivo, porque devolve o mérito.
o Nelson Neri trabalha, os autores chamam isso de efeito translativo. O que seria isso? Algumas coisas sobem junto, naturalmente. É trasladado automaticamente, porque são matérias de ordem pública. Então, eu apelo dizendo, olha, o réu me deve R$ 5.000. Isto sobe para o tribunal, mas sobe junto todas as questões de ordem pública, sobem juntos. Como assim, Darcy? Então, vejam, 3 anos depois, ninguém se deu conta de um vício que o processo tinha. Nem autor, nem réu, nem juiz. Aí o autor perde a causa. Isso é muito comum, eu trabalho muito com isso. Aí o que acontece? Vamos imaginar que o autor perca a causa. Primeiro grau, sentença improcedente. O que o advogado do autor faz? Vai lá no escritório, diz, Darcy, eu quero te contratar para fazer a apelação, para te trabalhar no tribunal. Beleza. Ele me contrata e eu posso, na minha apelação, por vez primeira, identificar qualquer matéria de ordem pública, sem que ninguém nunca tenha mencionado. Posso ser seu juiz? Ninguém falou nada, mas aqui tem, em virtude do contrato, aqui tem um problema de legitimidade. Certo? Eu posso, na apelação, alegar, por vez primeira, a legitimidade. E aí o réu, nas contrarrazões, vai falar disso aí. Mas mesmo que eu não fale de um vício de legitimidade ou da ausência de um pressuposto, pode o tribunal de ofício, pode o tribunal de ofício, chega lá, tá todo mundo, ninguém se deu conta, o desembargador disse, opa, aqui existe o vício de um pressuposto processual. Aí mas ninguém nunca falou sobre isso. O desembargador vai dizer, isto é matéria de ordem pública. Esse é o efeito translativo do recurso. Sobe automático para mim. É matéria de ordem pública. Claro que hoje ele pode fazer isso, só que pelo artigo 10, lá pelo 933 do Código de Processo Civil, né? O 933 vai dizer o seguinte, olha aqui, diz lá, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser consideradas no julgamento do recurso, intimará as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, o contraditório. Então, ninguém falou nada sobre o pressuposto, mas ele se deu conta que havia este vício. Ele pode, porque a matéria é de ordem pública, mas já passou 5 anos da inicial, não tem problema, é matéria de ordem pública. Por isto, o parágrafo 3º do 485 diz que o juiz conhecerá de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver o trânsito em julgado. Enquanto não houver o trânsito em julgado. Então, vejam que interessante. É lógico, tomando cuidado pelo contraditório de intimar as partes agora para que elas se manifestem sobre este vício da relação processual. Para que elas se manifestem sobre isto aí. E isto é muito importante. Certo? Isto é muito importante, trabalhar. E olhem só que interessante. Então, olha, fazendo um fechamento disso aí. Quando nós apelamos, nós devolvemos para o tribunal, não só o mérito do recurso, que é a decisão impugnada, nós devolvemos para o tribunal toda matéria de ordem pública. Qual é a matéria de ordem pública aqui que o tribunal vai analisar? Qual é a matéria de ordem pública que o tribunal vai analisar? Ele vai analisar, primeiro, quando ele estiver diante, por exemplo, diante da apelação. Vamos dar esse exemplo. Primeira coisa que ele vai identificar. Primeira coisa. Existe algum vício
no juízo de admissibilidade, veja que o réu nunca mencionou nenhum vício de admissibilidade com a interposição do recurso do autor. O réu nunca mencionou, não falou nada. Mas nós vimos que o juízo de admissibilidade é matéria de ordem pública e o tribunal pode, de ofício, analisar qualquer questão relacionada a juízo de admissibilidade, seja no que se refere a requisitos intrínsecos ou extrínsecos. Qualquer um deles, ele pode, de ofício. E se ele encontrar que não foi superado o juízo de admissibilidade, para o processo. Ou, desculpa, para o julgamento da apelação. Acabou. Agora, vejam bem, continuando. Ele, de ofício, pode analisar o juízo de admissibilidade. Muito bem. Ultrapassado o juízo de admissibilidade, ele também pode analisar de ofício esses pressupostos processuais. Segunda etapa, ele pode analisar de ofício também os pressupostos processuais agora. Ultrapassado o juízo de admissibilidade, ele entra para os pressupostos processuais. Certo? E os pressupostos processuais, como nós acabamos de ver, lá pelo parágrafo 3º do 485, pelo 139, inciso 4º, inciso 9º, ele pode analisar de ofício, sempre tendo cuidado de assegurar o contraditório. E só depois, então, é que ele vai entrar no juízo de mérito. Obviamente, o juízo de mérito, ele não poderá se manifestar de ofício. Ou seja, nós vamos ver agora na extensão, no tanto devoluto quanto apelado. No juízo de mérito, ele só poderá analisar o que foi impugnado. Então, se a parte perdeu dano material e moral e só recorre do dano material, o tribunal não pode analisar o dano moral que a parte, podendo impugnar, não impugnou. Não pode. Porque como o recurso é um remédio voluntário, nós vamos ver depois, não há o que se chama de reformatio impedius. O tribunal não pode reformar para pior. Tá? O tribunal não pode reformar para pior. Então, no mérito, ele sim fica limitado ao que as partes impugnaram. Mas no juízo de admissibilidade, não. Nos pressupostos processuais, não. Ele tem total liberdade para agir independentemente das partes. Certo?